Bom dia, amados, paz no seu coração, pedindo ao Divino Mestre que nos abençoe hoje e sempre, pedindo a sua sabedoria para sempre entender a sua palavra corretamente e aplicá-la em nossas vidas. Hoje é dia de Gotas de Luz. Para vocês que são novos aqui neste canal, Gotas de Luz é apenas bate-papo. Normalmente eu bato papo sobre algo que está em pauta, alguém está tendo dificuldades e me comunicou sobre isso. E alguém também perguntou por que eu parei as crises no casamento. É porque até o momento ninguém sugeriu algum assunto para mim falar, então eu estou aguardando, porque da minha caixinhola não surgiu nada no momento. Se vocês tiverem algo que querem que eu fale sobre o assunto dentro da palavra de Deus, vocês podem me mandar a sugestão, que falarei com todo o prazer se estiver ao meu alcance. O título de hoje é: qual é a diferença entre desejo e tentação? Essa é uma pergunta muito séria para a gente poder balancear a nossa vida, trazê-la em completo equilíbrio. O desejo é algo interno, é algo que nós podemos controlar. É normal a gente desejar por algo. Por exemplo, a gente querer falar umas verdades para alguém, a gente não fala, a gente tem esse desejo porque a pessoa merece, a pessoa está errada, a pessoa nos agrediu. Um outro desejo também é quando a gente vê uma foto explícita na internet. Isso às vezes pode nos provocar um certo desejo humano corporal. Veja que tudo isso acontece em nós e pode se tornar pecado ou não. Só o fato da gente perceber o desejo não significa que já é um pecado, mas veja que é uma tentação que nós estamos vivenciando. O que é uma tentação? A tentação é algo fora de nós, é algo que normalmente nós não temos o controle. Nós temos o controle sobre o nosso desejo, mas não sobre a tentação. Se alguém está falando de nós, é uma tentação para a gente pecar, não é? Mas veja que o pecado é de quem está falando mal de nós. Aí vem aquele desejo da gente retrucar, da gente falar tudo que a gente está pensando para essa pessoa, o desejo. Mas veja que nesse desejo nós podemos controlar as nossas ações e não sair do equilíbrio que Deus requer de nós. Não dar ocasião ao Satanás. A gente vai deixar as coisas passar, esfriar um pouco e talvez tentar uma comunicação de maneira cristã. Essas tentações vêm em forma de calúnia, vêm em forma de fofocas, vêm em forma de alguém se insinuando de uma maneira sexual e depravada contra nós. Vem de muitas formas, e veja que muitas vezes, se a gente não estiver vigiando, imediatamente vem aquele desejo da gente participar dessa tentação que está fora de nós, mas está nos causando esse desejo. Mas nós temos controle do nosso desejo e a gente tem que imediatamente retornar ao equilíbrio, porque é assim que todo cristão faz. Às vezes uma pessoa tem um namorado ou uma namorada e essa pessoa está, por exemplo, bebendo muito. E o outro, para agradar, tenta beber junto. Veja que a pessoa não precisa beber junto para agradar o outro. Isso aí é um caminho muito difícil que a pessoa está entrando, porque isso não vai parar. Isso tende a continuar. O mesmo é drogas.
Se um está com o seu esposo ou seu namorado ou namorada em drogas e o outro vai tentar participar daquilo, isso é um grande não, porque veja que isso é uma tentação. Mas se a gente, como cristão, participar, isso vai nos causar morte espiritual, vai nos causar o afastamento de Deus, porque não é isso que Deus quer de nós. Então a gente tem que procurar sempre ser exemplo, ser luz, falar da verdade, falar da palavra de Deus para o nosso próximo e nunca participar do pecado deles. Está escrito em Tiago 1,14: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Que se a gente dar asas à imaginação, o que vai acontecer? A gente vai realizar esses desejos, e realizando esses desejos, ele vai nos arrastar. Vai nos arrastar para onde? Para a segunda morte, em que Deus vai nos retirar completamente da sua presença. Mas enquanto nós estamos vivos e nós cometemos algum erro dessa natureza, nós devemos sempre saber que Deus está pronto para nos perdoar. A gente tem que se arrepender do fundo do coração e não pecar mais, viver uma vida transformada. É isso que Ele quer de nós. E aí, continuando, Tiago 1,15: esses desejos dão à luz o pecado, e enquanto o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. O desenvolvimento desse desejo em nós significa quando a gente está participando das tentações. A gente está se voltando para o lado do mal. A gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, porque é aí que a gente cai. Tiago diz que isso se desenvolve plenamente e gera a morte. É aquilo que eu acabei de falar para vocês sobre a morte espiritual. E depois vem a segunda morte. A morte espiritual é a nossa morte aqui na terra, porque nós preferimos o pecado. Então, para Deus, nós estamos espiritualmente mortos, porque Deus é um Deus puro, Ele é santo, e Ele não pode conviver com pessoas que estão mergulhadas no pecado. Então, essa é a morte espiritual. Se a gente continua nisso até quando a gente morrer, aí vem a segunda morte, em que nós vamos ser jogados no lago de fogo. Leitura de Jeremias 17:9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? O nosso coração, ele é extremamente enganoso e perverso. Ele é muito mau. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa. A gente quer de todas as maneiras realizar os nossos desejos. Por exemplo, os desejos sexuais. A pessoa quer se deleitar nesses desejos sexuais, fugindo do motivo principal pelo qual Deus colocou esses desejos em nós. Então veja que todos esses pecados que vêm com a sensualidade, eles vêm através da realização desses desejos que começam com a tentação. Normalmente algo externo a nós, que nós temos total controle, a gente pode dizer não, mas a gente, na nossa fraqueza, na nossa pequenez, na nossa natureza pecaminosa, a gente muitas vezes diz sim, e isso é o prato de veneno que é colocado na nossa frente, que a gente vai mergulhar nele e a gente vai perder a nossa salvação. Um exemplo do pecado através da sensualidade, nós vamos ver que o próprio Davi não conseguiu se controlar quando ele viu Batseba tomando banho lá em cima no seu terraço.
ele ficou em uma situação em que ele queria possuir Batseba. Ele se informou de quem ela era e a possuiu. O que aconteceu é que Batseba era casada com Urias. Desse relacionamento com Davi, ela se engravidou. Batseba era a tentação de Davi, era um teste para ele, mas Davi não resistiu a essa tentação. Ele poderia ter dito não. Ela é uma mulher casada, eu tenho que respeitar, eu tenho que manter a minha posição cristã, mas não, ele se mergulhou nessa sensualidade, nesse pecado. E veja que para encobrir esse pecado, porque Batseba estava gestante dele e o marido estava fora, então o que é que Davi fez? Ele concatenou para que o marido de Batseba fosse morto. Então, ao invés de um pecado, veio 2, veio 3. E a gente tem que tomar cuidado com isso, não deixar que as tentações nos cause um desejo que a gente fique cego, que a gente não consiga dizer não. Não vou por esse caminho porque não é apropriado, porque Deus não recomenda, porque não é certo. Leitura de Mateus 5:8. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Leitura de 1 João 3:4. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E nós temos que considerar que de maneira nenhuma nós podemos viver em pecado, porque nós estamos transgredindo a lei de Deus. E para ver Deus, para ter Deus, nós não podemos ter pecado. Então, quando a gente for tentado e os nossos desejos se aflorar, a gente tem que levantar a nossa bandeira da precaução. E a gente tem que correr na palavra de Deus, a gente tem que orar. E a gente tem que principalmente se perguntar se aquilo que a gente está prestes a fazer é para a glória de Deus. Porque se não é para a glória de Deus, é para a glória do homem, é para a nossa glória e com certeza está errado. Leitura de 1 Coríntios 10:12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Leitura de 1 Coríntios 10:13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. A gente tem que procurar estar sempre em pé e nunca cair. E a gente tem que ter cuidado para não cair, é isso que está falando. E quando a gente mantém na palavra de Deus, a gente tem que ter certeza que sempre que a gente está em tentação, seja ela material ou espiritual, Deus vai nos dar uma saída. Ele não vai nos deixar ser tentado além daquilo que a gente possa suportar. Dizer, eu caí no pecado porque não resisti à tentação. Deus não me ajudou. Não, isso não é verdade. O que está acontecendo é que a gente está se afastando da palavra de Deus. A gente não está vigiando da maneira que a gente deveria vigiar. As coisas nesta vida estão tão difíceis que muitas vezes se torna imperceptível para nós o como a gente está cedendo a essas tentações. Mas a gente nunca deve procurar as tentações com as nossas próprias mãos. E a gente procura sim quando a gente toma certas decisões por medo. Medo de solidão, medo de não ser amado,
medo de ser rejeitado. Veja que o medo já é uma tentação, porque o medo é satânico. A gente tem que eliminar o medo na nossa vida e pedir que Deus nos sustente, que Ele nos mostre o caminho a seguir. Mas está escrito na palavra, não sou eu dizendo que Ele vai nos dar uma saída. Mas para a gente receber a dádiva dessa saída, a gente tem que permanecer em Cristo em tudo aquilo que a gente faz. Veja que um exemplo disso é que Jesus avisou Pedro que Pedro o trairia por 3 vezes, e isso realmente aconteceu. O que aconteceu? Dentro de Pedro estava uma revolução de pensamentos muito grande, e ele não soube resistir a esse desejo humano do medo da perseguição, do medo de ser morto junto com Jesus Cristo, e muitas outras coisas mais podem ter passado pela cabeça de Pedro, que ele acabou traindo a Jesus Cristo. Mas veja que Pedro também é um exemplo para nós que Deus está pronto para perdoar. Pedro se arrependeu amargamente daquilo que ele fez e Deus o perdoou, e ele realizou um trabalho maravilhoso para Deus. Importante saber que a tentação não é algo que vem de Deus. Leitura de Tiago 1:12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago 1:13. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Existem momentos em nossas vidas em que as coisas ficam bem difíceis da gente compreender a diferença das tentações e do desejo, daquilo que Deus quer, daquilo que nós estamos querendo e também querendo manipular a Deus. O homem tem muito comportamento na sua natureza pecaminosa de querer controlar Deus. Mas se não está escrito na palavra de Deus, não vem de Deus. E o próprio Deus está falando que Ele não tenta ninguém a ter certos tipos de desejos carnais para a gente realizar algo que vai contra a sua lei. Então a gente tem que pensar que tudo que vem de Deus é perfeito, é puro, é maravilhoso. Se um relacionamento ou se alguém está nos levando a pecar, está nos levando a algo que não está de acordo com Deus, nós temos que ver que tudo isso tem influências satânicas em nossas vidas, querendo nos desviar do caminho certo. Jesus vai nos ensinar exatamente o que fazer. Veja que o próprio Jesus passou por essa situação. Ele foi tentado por 40 dias. E ele ficou sozinho num lugar lá, jejuando, orando. Sempre que ele foi questionado de alguma maneira pelo Satanás, ele respondeu com a palavra de Deus. Isso é algo para a gente entender que para desviar dessas coisas a gente tem que manter dentro da palavra de Deus. A gente não pode desviar nem 1 milímetro. Está escrito em Mateus 4, 1 e 2. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Sempre que o Satanás vinha com algo fabuloso para falar para Jesus,
que parecia fabuloso, mas era um prato de veneno para ele, Jesus sempre respondia: está escrito nas Escrituras, está escrito, está escrito. Leia este capítulo para vocês verem que Jesus também usou a palavra de Deus como escudo contra o Satanás. Então, a gente vai ser tentado, a gente é tentado diariamente e os nossos desejos afloram dentro de nós por causa dessa natureza pecaminosa. E nós temos que estar constantemente refletindo sobre isso, refletindo sobre a palavra de Deus e manter nela, lendo a palavra de Deus, pedindo para Deus nos ajudar e nos livrar de certas coisas que vêm para nós. Só assim nós conseguiremos vencer este mundo. Espero que todos vocês, juntos comigo, agora entendam a diferença entre o desejo e a tentação e evitem cada vez mais ser manipulado pela tentação e ter um desejo incontrolável de qualquer coisa. A gente tem que saber controlar os nossos desejos, porque todo cristão ele deve ser equilibrado, deve ter uma vida honesta, honrada e sempre em pé, tomando cuidado para que não caia. Uma hora em pé, outra hora no chão, uma hora com Deus, outra hora no precipício com o Satanás. A gente não pode viver assim, porque aí nós estamos buscando a morte espiritual e depois que nós morremos, a segunda morte. Nós temos que tomar cuidado com isso, que é algo muito sério. Parece algo simples, é muito comum no nosso dia a dia ver pessoas não acreditando em Deus e fazendo todo tipo de pecado que a gente pensa. E pensa que tudo vai passar despercebido, mas nada passa despercebido para Deus. Que vocês tenham um dia abençoado na graça do Pai. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por estarem compartilhando os nossos vídeos, pelos seus comentários maravilhosos. Sejam bem-vindos todos aqueles que se inscreveram recentemente no nosso canal. Espero que aqui neste canal vocês encontrem apenas aprendizado para vocês aplicarem em suas vidas e serem completamente felizes no caminho do Pai. Bom dia, meus irmãos, muita paz, que Jesus os abençoe.